É sobre IA, porque a IA tá ficando muito boa. A mensagem que muita gente passa é só uma leitura de uma resposta do ChatGPT. Então, se você não for único, se você não for você mesmo, se você não criar de fato, a criação de conteúdo ela pode ser substituída muito facilmente. Então, quando você quer se manter no mercado e se reinventar nessa era que é um pouco insegura para o criador de conteúdo, você precisa ser um a mais, você precisa ter isso dentro de você. Então, eu parei de olhar tanto para métrica, para desempenho, eu comecei a olhar mais em isso de fato é algo que eu tenho muito prazer em consumir, eu tenho muito prazer em fazer isso é muito eu? Porque se for viralização ou pensar mais no que o outro quer ouvir, eu olhar para as redes sociais desse jeito é muito fácil de ser substituído. A IA tá aí, e os vídeos de IA estão ficando muito bons, os efeitos sonoros também. Então daqui a pouco vai ser difícil você ver uma pessoa e ver uma geração de IA e descobrir qual que é qual. Só que quando você é um ser humano de verdade, quando você é muito você, não tem máquina que substitua, não tem máquina que cria igual um cérebro humano. E eu quero ser insubstituível, eu quero ser eu. Nenhuma máquina vai conseguir ser eu. E eu maquiar, eu posso mostrar o que as pessoas querem, mas eu acho que eu tenho que ser a pessoa que mais ama o que eu faço e o que mais ama o que eu vejo quando eu produzo. Então por apelação e conteúdo raso por conteúdo raso, tem me agradado cada vez menos. É uma ficha que tá caindo assim, né, já Uhum. caiu. O pato pra ganso, eu brinco que eu vou dar uma seta, né, vou virar para um lado, mas o que eu tô curioso, porque eu não perguntei ali atrás. Quando eu cheguei, você estava gravando pra um conteúdo seu falando da sua jornada para o Ironman 70.3 que você vai fazer no Rio de Janeiro. Foi um ciclo que mudou a minha vida, assim, treinar o ciclo do Ironman. Eu treinei de 19 a 2024 ali com muita força. Eu vivi mesmo, sabe, a vida da planilha, 21 a 24 horas semanais ali, liderado por alguém, seguindo ali à risca. E foi uma jornada transformadora pra mim, assim, o Iron. Por que você decidiu fazer o Ironman? Eu sou movida a desafios. Eu amo superar a mim mesma e eu sei que eu consigo chegar lá. Mas o Ironman especificamente veio de eu ter começado a correr, e aí eu vi que a distância mais desafiadora que eu conseguia treinar em médio prazo era meia maratona, treinei, fiz a meia maratona já pensando na maratona. E aí eu vi que eu conseguia fazer uma maratona num tempo X, até esse momento fui treinando visando a maratona. Chegando perto da maratona me dei uma machucadinha e conversando com o meu treinador, eu falei e eu já nadava nessa época, Você nadava? porque eu sou uma pessoa com um corpo mais robusto, vim da musculação, então a corrida pra mim ela é muito lesiva, ainda que eu tenho um pé chato, eu tenho um osso a mais no pé. Então assim, eu tenho as minhas dificuldades Sim. com a corrida. Eu gostava muito de esporte e de endurance, então comecei a nadar muito. Às vezes eu nadava 1h50, eu realmente estava curtindo muito o endurance, não só na corrida, mas eu comecei a correr e fazer o ciclo de maratona, e todo longo que eu fazia eu chorava de alegria. E aí depois da maratona, eu fiquei com uma sensação de que eu não posso não ficar no endurance, eu preciso fazer algum esporte de longa duração, que faz com que eu me acalme, que faz com que a minha ansiedade baixe, que eu consiga colocar os meus pensamentos no lugar mesmo sem pensar. Eu amo o estado meditativo que eu entro quando eu tô fazendo uma corrida forte, quando eu tô fazendo um treino importante, quando eu tô ali no meu limite. E eu vi que a união dos 3 é é bem isso. Agora eu entrei já mirando o Ironman, porque como eu tinha feito uma maratona, como eu já nadava bastante, Já quis ir para o pau logo, é né? que eu sabia que eu fazer um olímpico ia ser muito rápido pra mim, pra eu conseguir chegar no nível de fazer um olímpico. Tanto que eu comecei a pedalar em novembro, e agora em abril eu fiz um olímpico e peguei até pódio, segundo lugar na minha categoria, porque eu já tinha uma bagagem no esporte. Então eu visei o Ironman, porque eu sabia que ia ser desafiador, eu ia ter que me dedicar nesse ciclo e não ia ser mole. E eu gosto de desafios. Então eu já tô olhando para o próximo É muito até. legal, eu gosto isso muito do que cara, o que que é desafio bom? Eu sempre aprendi na minha vida a resumir que cara, como que eu sei que esse desafio é bom? Te dá um frio na barriga, mas de te colocar num estado de: "Cara, eu preciso dar o meu máximo", Uhum. sim, então esse é um bom desafio pra você. Às Se vezes o vai desafio agregar, né, porque o esporte não vai fazer mal nenhum. Vai só ah, ser
sofri um Tem uma acidentezinho. placa na entrada do estádio Arthur Ashe, que é do US Open, que tá em ferro gravado assim: "Pressure is a privilege". Pressão é um privilégio. Você aprender intencionalmente a colocar em lugares de pressão é um privilégio, porque a zona do Uhum. crescimento tá aí. Agora, não uma pressão que vale a pena, uma pressão que faz sentido, uma pressão que tá dentro de um desafio que pra você: "Cara, isso daqui me faz bem", né. Um Ironman pra você vai ser desafiador, mas, cara, tá de acordo com o estilo de vida, com coisas que eu acredito que são boas pra mim, que fui eu que escolheu pra mim. É, e também tem muita questão de, pô, meu dia pode ter sido ruim, eu posso estar numa baixa no trabalho, nas minhas redes sociais, mas eu sempre vou ter o esporte ali comigo, que é o meu momento comigo mesma, que nada mais disso importa. Eu não sou a Manu, eh, criadora de conteúdo, a Manu empresária quando eu tô correndo, eu sou simplesmente a Manu correndo, sem uma, de fato, uma pressão das outras coisas, sou simplesmente eu correndo, simplesmente eu nadando. E eu acho que é uma conexão muito pura de com você mesma. Por isso que eu amo tanto o endurance, porque daí dá tempo de eu sair daquela euforia inicial. Eu acho que 5 minutos não dá tempo de sair, 10 quilômetros também ele tô começando a entrar nesse estado meditativo, mas quando eu fico horas fazendo um esporte, horas ali pedalando, eu entro numa paz comigo mesma, de quem eu sou de fato, porque eu não sou o que eu faço, eu não sou o meu trabalho, eu sou a Manu, eu sou um ser humano com os meus valores, com os meus anseios, os meus medos, minhas vontades, e é com essa pessoa que eu me conecto quando eu faço Muito bom, esporte. muito bom. Você acha que um desafio é uma estratégia pra dar um glow up na vida, assim? Com certeza. Ó, Acho que falei certo? Eu tô peguei o mood, hein. cria muita autoestima, porque quando você entra num desafio que só depende de você, por exemplo, para eu pegar a minha categoria no meio Ironman, só depende de mim, que é o meu objetivo. Eu quero muito pegar uma vaga para o mundial. Para eu fazer isso, só depende de mim, do meu desempenho nos meus treinos, de eu dar o meu melhor. E eu sei que eu consigo ou não dar o meu melhor. E saber que só depende de mim e chegar perto disso, ter um resultado legal, porque eu me esforcei, porque eu batalhei, porque no dia que eu não queria fazer, eu fui lá e fiz, isso aumenta muito a autoestima. Não tem como você não sair melhor do que você entrou quando você faz isso. E você consegue levar isso para as outras áreas da vida. Eu virei uma pessoa muito mais resiliente no trabalho, resiliente quando as coisas estão desconfortáveis, resiliente num. Eu já fiz muito. Eu tenho feito muita campanha, muito shooting. Esses dias eu fui fazer uma campanha para uma marca que eu amo, só que eu fiquei muito doente no meio. Eu fiquei com febre, tive problema intestinal no meio do shooting. E eu vim do Rio e eu estava fazendo uma ponte aérea, eu não queria, não podia trocar o dia, não dava tempo. Eu tive que fazer doente, passando mal e fazendo minhas pausas o tempo inteiro para ir ao banheiro. E mesmo assim, essa resiliência, essa força interna, a gente não constrói do nada. Eu podia ter largado tudo, jogado tudo pro ar, mas eu continuei. E isso não vem da Manu que eu era antigamente antes de fazer esporte. É uma nova Manu, uma pessoa com muito mais força interna pra fazer acontecer. O que que te tira do sério hoje? Ai, uma coisa que me tira muito do sério sou eu mesma. Quando eu sei o que é certo, quando eu consigo fazer o que é certo e eu sou covarde de fazer o que é errado. Como assim? Me explica melhor. Tem relação principalmente com o que é certo falando biblicamente. Então, eu mentir é uma coisa que me deixa profundamente magoada comigo mesma. Sim. Eu agir errado sabendo o que é certo é uma coisa que me deixa profundamente magoada comigo mesma. Tá E ótimo. eu me cobro bastante com relação a isso. Uhum. É isso que mais me tira do sério, quando eu sei o que é certo, mas pensando no momento e não a longo prazo, não pensando nele, mas pensando em mim, eu faço a decisão mais egoísta. Então, isso é o que mais tem me tirado do sério, o que mais me deixa chateada. Sempre volto pra igreja com o rabinho entre as pernas, claro, arrependida, mas eu vejo também que os desafios, quando a gente começa a vencer essas coisas pequenas, eles ficam maiores também. Então Hum. acho que cada vez me tira mais